Bom, pessoal, nós chegamos ao momento da nossa conferência de encerramento do nosso evento. Logo depois da conferência, nós teremos a palavra de encerramento e, em seguida, uma pequena performance musical. Uma pequena não, pequena no tamanho do tempo, né? Mas uma grande performance musical do grupo de estudantes que se apresentou aqui com o Vinícius Moraes e vai se reapresentar. Tudo ali, só esperando a hora. Eu quero chamar o professor doutor Renan Freitas Pinto para vir aqui à mesa. Ele vai realizar a nossa conferência de encerramento. Uma salva de palmas. O currículo do Renan é muito grande. Então, assim, se eu fosse ler o currículo dele aqui, eu ia tomar o tempo da conferência. Então, não vou comentar isso, né? Mas eu selecionei aqui o básico. Né? Então, o Renan é pós-doutor pela USP. É pós-doutor em Sociologia? Teoria crítica. Teoria crítica. Filosofia, portanto. Filosofia. Doutor em Sociologia pela PUC São Paulo. É professor titular da UFAM. E o que não está no currículo, mas eu digo aqui, por minha conta e risco, e sem medo de arriscar, né? Que o Renan é uma das expressões máximas da intelectualidade amazonense e amazônica. Nós estamos diante de um homem que tem muito, mas muito mesmo, para nos contar, para contribuir, pelo extenso capital do conhecimento que ele tem, como pesquisador, como professor, como ativista cultural e assim por diante. Renan, você tem o tempo para fazer a sua conferência. Nós agradecemos já de antemão. Você sempre colabora conosco. E a conferência em geral, diferentemente da palestra, não tem aquele momento final de interação do público e tudo. Mas o professor Renan falou que o público pode participar no começo, no meio, no fim, na hora que quiser. Levanta a mão e faz a pergunta que quiser, faz a fala que quiser. Né? Então, o Renan fica à vontade e você fica à vontade também com o Renan. Bem. Boa tarde a todos. Agradeço sinceramente o convite. Né? Aliás, é a segunda vez, da última vez houve um embaraço no horário, mas dessa vez estamos aqui. E o nosso tema, na verdade, é uma espécie de Pan-Amazônia literária. Esse verde aqui da frente, ó. Porque nós conseguimos identificar uma temática comum em alguns autores, né? Na grande maioria dos autores latino-americanos, em relação à violência, em primeiro lugar. E demos ênfase, como estamos na Amazônia, né? Demos ênfase ao tema da selva, que também ocupa uma boa parte desses escritores, né? Mas, é claro, a selva que nós estamos nos referindo, a dos escritores, é diferente, digamos assim, da primeira selva, que ao nos dividirmos, portanto, essa primeira selva, né, como um dos temas frequentemente presentes na obra de vários escritores da América Latina, é necessário indicar a existência de pelo menos duas percepções possíveis da selva. A primeira que cabe destacar
é o que representa a selva para os povos indígenas, na medida em que há entre esses povos e a natureza não uma separação, uma hostilidade, mas ao contrário, uma necessária e fundamental identificação. Os povos originários se sentem como parte inseparável do mundo natural, seja sua identificação com o mundo animal, vegetal e mesmo dos rios, das montanhas e demais elementos da paisagem. O chamado perspectivismo, que é, digamos assim, uma das contribuições de ponta da nova antropologia brasileira, representada especialmente pelo Eduardo Viveiro de Castro, né, já está presente na vida material e na vida espiritual dos povos indígenas. Presente, consequentemente, nos seus mitos, histórias e referências ao seu lugar no mundo. Vou lembrar rapidamente aqui o que significa, falando de modo bastante elementar, o que significa o perspectivismo. É, por exemplo, uma onça que se vê como gente e homens que se veem como onças. Árvores que se sentem gente e homens que se sentem árvores. E assim por diante. Então, essa reciprocidade de identidades, né, torna os mundos naturais e humanos inseparáveis. E é essa, digamos assim, a contribuição principal do perspectivismo, que eu estou simplificando aqui, talvez de uma maneira bárbara, né, mas só para não entrar num tema que não é exatamente o nosso tema, mas é interessante mencionar o perspectivismo. Até para vocês depois, quem ainda não se interessou por isso, procurar a obra do Viveiro de Castro, né? E aí se inteirar mais sobre a questão, que é uma questão fascinante da antropologia contemporânea. Bem, a outra selva, a segunda selva, né, que encontramos na maior parte dos romances, vamos comentar rapidamente aqui, é a selva hostil ao homem, ao progresso, e quase sempre uma fonte de perigo e, digamos assim, uma ameaça permanente ao processo civilizatório. É como se fosse assim, a selva fosse uma fronteira entre a civilização e a sua negação. Não diria barbárie, porque não é exatamente o termo, mas essa separação que nós, inclusive, aprendemos a ver a selva assim. Na nossa cabeça não está a selva dos povos indígenas, apesar de termos da Amazônia e tal, mas essa segunda selva, que é a selva hostil, né? A selva, por exemplo, de Laboráginas, do Estado de Rivera, que é uma ameaça ao homem, né, e tal. E assim, fazemos essa primeira colocação. A segunda colocação que eu gostaria de fazer é sobre o processo de recepção de uma obra. No caso, vocês são certamente aqui a maioria de literatura, de curso de letras e tal. Então a teoria da recepção é aquela que se preocupa com todos os aspectos que envolvem a divulgação de uma obra, seja a sua publicação em forma de edições, né, traduções, comentários de críticos, né? Isso aí é muito importante, porque inclusive a minha leitura, ela se dá a partir da minha própria leitura pessoal e da leitura de vários críticos, vários autores que se debruçaram sobre esses romances. Então, essa preocupação com a recepção é muito importante, porque essa recepção desses autores no Brasil, ela é muito, digamos assim, desencontrada.
Por exemplo, há autores que são importantíssimos da literatura latino-americana e são basicamente desconhecidos no Brasil. E é o primeiro autor que eu vou mencionar, que é o César Uribe Piedrahita. Alguém já leu ou ouviu falar desse autor? Não. Pois é, esse é o problema. Já o outro autor que está, digamos assim, é apresentado quase simultaneamente a ele, é o Ciro Alegria. O Piedrahita nunca foi traduzido em português. Mas o Ciro Alegria, praticamente todas as suas obras foram editadas, né, e reeditadas e traduzidas para várias línguas e tal. Então é o autor de A Serpente, né, Dourada, que é o romance que nós vamos brevemente analisar aqui. Então, vamos dizer, na verdade eu tenho aqui anotações que foram utilizadas comigo em aulas que eu dei sobre esse tema, especialmente da UEA, na pós-graduação da UEA, onde até agora eu fui professor bolsista da CAPES durante 4 anos. Acabou a minha bolsa, né? Eu deixei de recebê-la, mas continuei, né, como voluntário, ou seja, como professor voluntário, né? Professor convidado. E aí continuo nessa condição, dando aulas, inclusive orientando na UEA, né, por conta desse meu vínculo, que eu resolvi continuar, dar continuidade a ele. Bem, então me permitam que eu leia aqui alguns trechos dessas anotações e depois eu vou destacar os poucos autores, na verdade, são muitos autores que trabalharam essa questão da selva e da violência, né, na literatura latino-americana. Portanto, as anotações que passamos a reunir no texto que segue referem-se a um pequeno conjunto de autores que tomaram a selva, a violência e a opressão social e política que aí se desenvolve, contribuindo para formar uma tradição romanesca que vem se fortalecendo, sobretudo desde as décadas de 1920 e 1930 até os dias atuais. Ou seja, desde autores como o que eu mencionei, César Uribe Piedrahita e Ciro Alegria, até o nosso bastante conhecido Mário Vargas Llosa, né, que é também prêmio Nobel de Literatura. No presente artigo, estamos abordando apenas as obras de César Uribe Piedrahita e Ciro Alegria. Estamos escrevendo a partir da Amazônia, região onde vivemos e que é palco de uma tradição narrativa a partir da qual buscamos desenvolver um pensamento crítico, considerando sua realidade e sua geografia periférica, de uma região habitualmente tratada como uma das últimas fronteiras do Ocidente e do capital, na qual a natureza, apesar de todos os impactos antrópicos sofridos, conserva-se em grande parte em seu estado primordial. Humboldt e a dupla Spix-Marx buscaram na Amazônia exatamente essa situação em que os últimos momentos da primeira natureza podiam ainda ser encontrados, e com essa ideia buscaram e descreveram essa parte do Novo Mundo. Euclides da Cunha deixou algumas imagens sobre a natureza na Amazônia, segundo as quais ela ainda não estava plenamente formada para a chegada do homem, que aparece nela como um intruso, um invasor. Essa ideia aparece também em autores como Rômulo Gallegos, escritor venezuelano, autor de Canaíma,
romance ambientado nas selvas do rio Orinoco, com seus personagens que vão sendo moldados pela selva amazônica, sobre a qual escreve, como galego. Misteriosas voltas para a impressionante aparição repentina que a cada momento se espera de algum insólito morador daquele mundo inconcluso. Olha aí a ideia de mundo ainda por ser feito, né? Mundo inconcluso. Aí uma aproximação do Euclides da Cunha com o Roman galego, né? E das imensas regiões misteriosas onde ainda não penetrou o homem, a do indígena abandonado à sua condição primitiva, que definha e se extingue como raça, sem haver existido como povo para a vida do país. Alejo Carpentier, escritor e musicólogo cubano, escreveu o romance Os Passos Perdidos, em cuja narrativa a selva aparece também como algo-informação. Segundo as palavras textuais de Carpentier, Alejo Carpentier, estamos no mundo do Gênesis, no fim do 4º dia da criação. Se retrocedêssemos mais um pouco, chegaríamos ainda onde começara a terrível solidão do Criador, a tristeza sideral das eras sem centro e sem loas, quando a terra era desordenada e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Outro romancista, hoje um tanto esquecido, aqui nos reportamos no presente artigo, é o peruano Ciro Alegria. Alguém conhece alguma obra de Ciro Alegria? É esse um pouco o problema. É porque, na verdade, é o seguinte: esses autores todos que eu vou comentar aqui, você não encontra em livrarias mais. Graças a essa invenção da internet, que é a estante virtual, né? Você pode comprar através da internet, você encontra esses livros. E foi lá que eu encontrei eles todos e fazendo buscas em sebo de São Paulo, coisa que eu faço há 20 anos, entende? Então, para reunir uma considerável quantidade de obras desses autores, é uma trabalheira infernal. Então, eu já advirto a quem for fazer, e espero que alguém se interesse em prosseguir esse trabalho, se interessar por esse romance latino-americano, porque na verdade é uma maneira de nos vincularmos à América Latina, né? Através dessa literatura, porque temos muito em comum com ela, né? Já aí o próprio Euclides da Cunha é uma demonstração disso, né? Está sendo comparado com outros autores, né? Bem, Ciro Alegria, né? Que escreveu A Serpente de Ouro. Na verdade é a história de um rio, de um caudaloso rio, né? De um rio tempestuoso e violento, que funciona como uma espécie de desafio ao homem para atravessá-lo em balsas, né? Atravessar os animais, etc. Então é um rio perigoso e um rio que já levou muitas vidas. Então, na verdade, o grande personagem do romance do Ciro Alegria é o rio, ou seja, é a natureza. E o homem aparece aí como uma espécie de figura, como um personagem secundário, né? Quase. Então, como diz o Ciro Alegria, e entre as cordilheiras, entre esses cerros do Ocidente e do Oriente, uma grande faixa branca no fundo, desafiando como uma grande serpente, encurralando-os, apertando-os para guiá-los na atropelada marcha. É o Maranhão, né? Que é na verdade, a fonte do Rio Amazonas, né? Que é a primeira parte, né, do Amazonas. É o Maranhão, o grande rio como os Andes
e como a selva. Algumas faldas avultadas o escondem, mas sempre deixam adivinhá-lo, pois a faixa ressurge uma outra vez, desenvolvendo-se em amplas curvas até se perder por trás da carramarquia, afirmando-se redundantemente que não acaba ali, mas que se prolongará até sua própria vontade se acabar. Antes de iniciarmos nosso comentário sobre os autores que selecionamos para essa viagem por diferentes paisagens da Amazônia, é necessário reconhecer que, especialmente em referência a alguns deles, como Jorge Isaacs, César Uribe Piedrahita e Ciro Alegria, as anotações biográficas que hoje se encontram disponíveis através de vários meios devem, em cada caso particular de nossa apreciação, sobretudo em suas obras, em razão da estreita relação existente entre o mundo da obra, que se autonomiza de seu autor, em alguns casos com a aproximação da narrativa com elementos da biografia de certos autores, que se impõe como uma necessidade a ser considerada. Então aqui é interessante esse conceito de que quando um autor termina, coloca o ponto final numa obra, essa obra começa a ter uma trajetória própria. Ele próprio, o autor, se transformando em um de seus leitores, mas apenas em um deles. Então ela passa a ser de um domínio maior, né? E perde essa característica de alguma coisa de uma propriedade, apesar dos direitos autorais, né? Que é um aspecto jurídico aí da coisa, mas do ponto de vista da leitura, né? Da recepção da obra, ela se torna autônoma, ou seja, ela passa a viver o mundo da obra, segundo as palavras do Paul Ricoeur. Esse é certamente o caso de César Uribe Piedrahita, que em seus dois romances que passamos a comentar, pontua em suas narrativas aspectos que possuem clara identificação com suas experiências de vida e suas ideias pessoais. Ele se utiliza dos personagens, ambos médicos, dos dois romances, como ele próprio, César Uribe, era médico, né? Que cria para sustentar suas convicções políticas, comprometidas com utopias sociais e desejos de presenciar e promover mudanças nas situações que incluem em suas narrativas. Assim, passamos a nos valer de informações biográficas disponíveis nas apresentações de suas obras, assim como de textos produzidos por estudiosos e comentaristas de suas obras ficcionais para evidenciar essas ligações. O César Uribe, né, escreveu dois livros, nós vamos passar a destacar aqui. Um aspecto certamente fundamental para a apreciação das obras literárias que tomamos como referência da emergência e desenvolvimento de certos processos políticos e sociais na América Latina é o reconhecimento de que nesse espaço geográfico se desenvolve, sobretudo, a partir de processos de independência política, a construção da identidade nacional desse país, inspirada principalmente em ideais republicanos e democráticos, apesar de registrarmos em suas diferentes histórias nacionais processos de exclusão de parcelas significativas de suas populações, em particular de suas populações indígenas. A América Latina e seus diferentes estados nacionais, a formação do Estado Nacional praticamente coincide com o surgimento de uma literatura nacional, né?
às vezes com pequena diferença cronológica, mas, de um modo geral, vemos aqui, no caso do Brasil, né, a formação do Estado Nacional Brasileiro e o surgimento da obra de José de Alencar, por exemplo. Né? Então, essa reciprocidade, essa aproximação. E a partir dessas décadas de 20 e 30, se produzem narrativas dramáticas do incremento da subcidadania e da violência social sobre setores subalternos, reduzindo dessa forma a perspectiva de uma participação efetiva de um conjunto representativo da chamada de base de seus povos. Nesse sentido, ninguém melhor do que a literatura e de um grupo significativo de escritores retratou de forma mais convincente e complexa a condição de exclusão e de cidadania precária ou subcidadania, né, a que foram condenados, sobretudo, setores de sua população indígena, mestiça e rural. Se alguém quiser fazer alguma indagação, por favor. Então, eu queria fazer uma palestra. É importante que durante a leitura desses autores concentremos nossa atenção em determinados processos narrativos que, explicitamente ou não, por parte dos autores, ilustram por diversos meios movimentos históricos como a escravidão moderna, a acumulação capitalista em seus estágios primitivos, o colonialismo, a descolonização e os processos sociais revolucionários. Isto porque é no Novo Mundo, na América Latina, que localizamos o grande palco da acumulação primitiva, cuja sua expressão mais difundida é a escravidão moderna, que implica na regimentação compulsória dos povos indígenas em suas diferentes regiões e países e suas distintas diferenças de reação aos processos de conquista e subordinação. A estas formas de escravidão nativa irá se somar a escravidão em massa de africanos de diferentes regiões daquele continente, que passam a constituir a principal fonte de trabalho em várias regiões de todas as Américas, dando sustentação, portanto, à acumulação primitiva do capital. Ou seja, atividades como a produção do algodão na região sul da América do Norte, a extração da borracha em vários países da Amazônia, a exploração mineral no Brasil e países andinos, todas elas são sustentadas pelo trabalho escravo e semi-escravo, em detrimento dos possíveis avanços técnicos poupadores da sobreexploração do trabalho humano. Um conjunto representativo de escritores latino-americanos nos fornece muitas vezes dados elucidativos desses processos que o tipo de capital predatório mantém em seus países e países vizinhos, como exemplos de relações predatórias com a natureza e com o trabalho humano, que nos faz reconhecer neles formas do chamado capitalismo selvagem. A economia política crítica se refere de forma reiterada que a indústria e o extrativismo florestal ocorrem como forma de acumulação primitiva, na qual se verifica uma baixa composição orgânica do capital, isto é, onde uma baixa ou nula utilização de processos tecnológicos e avanços técnicos corresponde, ao contrário, a uma elevada exploração do trabalho, cujo resultado máximo é a destruição dos trabalhadores e de comunidades inteiras, situação ilustrada
pelas obras dos dois romancistas aqui mencionados. No primeiro caso, da obra de César Uribe Piedrahita, em ambos os romances, aqui brevemente comentados, ocorrem processos extremos de exploração do trabalho humano. Tanto em Toá é o nome de uma moça, uma mestiça, que ele toma como título do livro, e que o jovem engenheiro se apaixona por ela e até esquece a sua missão, né? E o romance termina preponderando, mas de uma maneira trágica, porque ela adquire tuberculose, assim como ele, e morre no fim da história. É uma história que termina tragicamente. O romance transcorre em uma zona de exploração omífera, e os indígenas são explorados, onde os indígenas são explorados até a morte. Da mesma maneira que em Mancha de Azeite, ou seja, Mancha de Óleo, que é um livro que se passa na Venezuela, na exploração de petróleo, né? Porque ele também, como médico, foi trabalhar para uma empresa norte-americana que explorava petróleo da Venezuela e que escravizava os trabalhadores venezuelanos, né? E poupando os seus próprios trabalhadores, que eles levavam de outros países, né? O colonialismo é outro tema constante nesses autores, que percebem o processo tanto em sua manifestação do colonialismo metropolitano como o colonialismo interno, e na verdade mais persistente, pois o sofremos até o presente em nossos países e regiões. O colonialismo interno, por exemplo, é o exemplo típico da Amazônia, né? Que além de sofrer o colonialismo amplo ao qual o Brasil é submetido, o Amazônia como região é também foco de um colonialismo interno, ou seja, as regiões mais desenvolvidas do Brasil veem a Amazônia como um lugar atrasado, selvagem, né? Um lugar de onças, índios e mata, né? Esses estereótipos bastante comuns. Bem, a obra literária do colombiano César Uribe Piedrahita é exemplo da estreita e mesmo profunda relação com aspectos biográficos que se impõem pelos leitores, como exemplo da necessidade dos intelectuais da região de se rebelarem contra o colonialismo cultural. Nascido em Medellín em 1897 e morrendo em Bogotá em 1951, veremos que aspectos substanciais de seus romances emergem de sua rica e intensa formação científica e de sua atuação no campo político e social, marcada por seu compromisso com a necessidade de reformas sociais destinadas a modificar as condições de existência das classes subalternas e oprimidas do seu país, mais exatamente, e dos países latino-americanos, de modo amplo. É necessário registrar sua formação científica a partir de seus estudos de medicina na Universidade de Antioquia, que prossegue na Universidade de Harvard, Estados Unidos, dedicando-se ao conhecimento da toxicologia, da flora e da parasitologia, tendo desenvolvido de forma pioneira na Colômbia o antídoto contra o veneno de serpente. A situação colonial é quase sempre o terreno onde brotam as ideias de revolução social e política, em particular contra a presença da dominação imperialista, sobre a qual se informou aos seus 20 anos, assim como aconteceu com uma boa parte de sua geração, despertando a consciência de uma nova visão política que preconizava transformações sociais no campo e na cidade. Seu legado literário se expressa principalmente em duas obras. A primeira delas, Toá, Narraciones de Caucherias, ou seja, narrativas de seringais, né?
de 1933, e a segunda, igualmente, mancha de óleo, referência à mancha de petróleo, de 1935, portanto, 2 anos de separação. Considera Toá não apenas como um romance social, mas a reconstrução literária de sua própria experiência, que o levou ao sul da Colômbia e parte da Venezuela na condição de médico sanitarista. Da mesma maneira, seu romance Mancha de Óleo resulta também de sua experiência pessoal, contratado como médico pelas empresas estrangeiras, atuando em Maracaibo, zona petrolífera da Venezuela, na qual documentou os efeitos devastadores sobre a paisagem e, em especial, sobre os trabalhadores, recrutados entre os habitantes locais para atuarem nos campos de petróleo, fortemente disputados pela presença de agentes do imperialismo norte-americano, como ocorreu em praticamente todas as áreas de exploração de petróleo e de seus trabalhadores em condições extremamente duras e penosas. Há comentários de que Piedrahita teve acesso aos manuscritos deixados por José Estácio Rivera, que é o autor de A Voragem, né? Romance que se passa na Amazônia colombiana, deixando nos Estados Unidos, né, nessa sua passagem, material que seria utilizado para fazer um romance chamado A Mancha Negra. Olha, veja, até a semelhança do nome, né? A Mancha de Óleo e a Mancha Negra. Que este não chegou a concluir e que transcorria igualmente na área petrolífera da América Latina. Há fortes indícios de que Piedrahita tomou para si a tarefa de concluir o projeto inacabado de Rivera, de quem recebera desde cedo inspiração como autor latino-americano preocupado em denunciar a opressão e a escravidão dos trabalhadores dos seringais da Amazônia, em seu conhecido romance A Voragem. A voragem é a voragem da selva que destrói os homens, né? Essa é a concepção que o Rivera tem da selva. Portanto, aquela ideia daquela segunda concepção da floresta como, né, um empecilho ao desenvolvimento. Totalmente diferente da ideia da selva para os povos indígenas, né, que é a sua própria existência, como se fosse carne da própria carne. Professor, eu gostaria de falar, até porque o senhor falou que poderia interromper, não é isso? Claro, é muito bom. Isso, gente, não O perguntar. senhor quer falar? O senhor teve acesso... Então, para... Eu primeiro quero parabenizá-lo, porque o senhor fez no início, o senhor trouxe os povos indígenas. Geralmente, quando vai, a maioria dos autores compõe um texto, um artigo, os indígenas aparecem lá no fim no final do termo. Aí não, o senhor fundamentou uma grande riqueza de informações a partir do teórico que o senhor está estudando. Bem, eu queria perguntar se o senhor conhece o Relatório Figueiredo. O Relatório Figueiredo foi achado por Marcelo Selic, que acabou de falecer. Eram 8 volumes, e nesse Relatório Figueiredo, um rapaz chamado Jader de Figueiredo, no ano de 64, fez 11 mil quilômetros dentro da floresta, porque houve uma denúncia que os povos indígenas estavam sendo exterminados por estrequinina, por conta toda essa questão dessa selva, né, que o senhor falou, voraz, que engole. E agora Belo Monte, aqui no Xingu, Belo Monte vai ter a sua segunda concessão, está solicitando a sua segunda concessão para continuar. Uma índia Chipaia, em 2010, botou uma faca no pescoço
do povo, do governo. E o senhor se lembra? E ela ganhou um prêmio, acabou de ganhar um prêmio. Então eu gostaria de saber do senhor por que o senhor foi tão longe, porque eu ouvi esses 5 dias, eu sou do Espírito Santo, muitas narrativas vinculadas a essas questões, mas eu queria saber se no todo dos romances, o senhor falou Eduardo Vieira de Castro, mas ele é um teórico brasileiro, antropólogo, mas por que o senhor foi buscar na América Latina, ampliar assim, e se eles situavam os indígenas de uma outra forma, ou dado o tempo, dessa forma que o senhor está falando? Então, muito pertinente a sua observação. Eu não conheço esse relatório, mas conheço alguns fatos relacionados com a problemática do relatório, né? Inclusive coisas que estamos vivendo hoje. Por exemplo, a morte no Javari, né? Dos 2 defensores da floresta e dos indígenas, o caso dos Yanomami, né? A destruição grave, né? do povo Yanomami, inclusive de crianças passando fome, né? E gravemente doentes, né? Especialmente nos últimos 4 anos, essa situação se agravou. Não é que tenha surgido agora, mas a situação se tornou gravíssima nesses 4 anos, devido à absoluta ausência de uma política indigenista. Né? Mas, quanto à questão de eu ter ampliado o horizonte para diversos romances latino-americanos, é pela existência também lá nesses países da exploração indígena, inclusive do massacre, né? Esse massacre, na verdade, começou já com o colonialismo espanhol, com o massacre dos Incas, dos Maias e dos Aztecas. Foram destruídos, não desapareceram completamente, mas de milhões de índios restaram algumas dezenas de milhares só, né? que constitui a base da continuidade dessa civilização Inca e Maia, etc., da qual em parte somos herdeiros via antes, né? Mas, por exemplo, na exploração das minas no Peru e no Chile, a escravidão indígena ela foi mortal. Muitos pereceram trabalhando, né, de exaustão. Da mesma maneira, por exemplo, que nos seringais do Putumayo, a empresa Arana, né, que é documentado pelo Roger Cates, nós vamos mencionar isso aqui quando chegar no Vargas Llosa. Eu vou, inclusive, tentar abreviar mais. É bom controlar muito tempo aí. 10 minutos. Faltam 10 minutos? Então eu vou mencionar os autores que eu ia trabalhar, mas eu vou deixar à disposição de vocês, para quem tiver interesse. Eu vou dar o meu e-mail e eu posso enviar os artigos material que eu coletei, né, desses autores. E responder a sua pergunta, já pelo fim da história, né, eu vou aqui mencionar o Vargas Llosa, terminar pelo fim, porque o Vargas Llosa, o Vargas Llosa escreveu 4 romances situados na Amazônia, né? É A Casa Verde, que é a história de um bordel, um prostíbulo, que é construído, que depois sofre um incêndio, passa por um incêndio, é reconstruído e a história se passa todo em torno desse bordel em plena floresta amazônica. O outro livro é A Pantaleão e as Visitadoras. Esse é um livro bastante conhecido do Vargas Llosa, né? Que é uma história, digamos assim, que coloca o exército peruano de um modo caricato, né? Que nomeia um oficial com a tarefa de levar prostitutas, já que os soldados estavam isolados lá
na guarnição militar e não podiam sair, não tinha mulher, por exemplo, então ele levava semanalmente de avião um grupo de prostitutas que ele ia arregimentando em Lima, né? Então é a história desse oficial do exército peruano encarregado de transportar as visitadoras. Na verdade são prostitutas que vão, digamos assim, satisfazer, né, sexualmente a tropa que está dentro da floresta. Mas é tratado de uma maneira bastante hilariante. Esse é o livro que o Vargas Llosa confessa que não gosta de humor no livro dele, mas esse aí ele cedeu, né, à tentação de fazer um livro bem-humorado, né, que é a Fantasia de Ditador. O Falador é Labrador, né, é um outro livro que eu vou passar aqui a comentar. Casa Verde e tal. Nos episódios da Casa Verde, que se passa na selva, os índios são personagens secundários, porém sempre presentes. Segundo eles, segundo a visão do autor, é fácil enganá-los, não falam espanhol, pensam que Iquitos é uma pessoa e vendem a borracha aos preços insignificantes. O romance começa com o rapto de meninas pelas freiras. Só Bonifácia, que também é índia, se compadece das meninas e as deixa escapar. Aí passa aí a história. Em seu ensaio sobre a Labradora, né, Luiz Campo Verde nos informa que o pequeno romance, é o romance mais curto dele, consta de 8 capítulos em que se alternam 2 narradores. Nos capítulos 2, 4 e 6, o narrador principal evoca as suas recordações de um companheiro de juventude de Lima, né, chamado Raul Zurato, ou seja, um filho de judeu, né, que também é apelidado Mascarita, porque ele tem um grande sinal no rosto direito, que cobre de negro todo o rosto, né? E ele usa uma capa sempre para ocultar essa imagem dele, e ele é evitado pelas pessoas por causa disso, né? Aí ele se interessa, tem uma fascinação por um povo indígena, Maxinguenga, e começa a estudar a história desse povo e descobre que dentro do Maxinguenga, da tradição Maxinguenga, existe uma tradição que é o hablador, ou seja, um falador, que é um Maxinguenga que é escolhido entre eles e que visita as diferentes comunidades Maxinguenga espalhadas por uma ampla área, né? E na verdade funciona como uma espécie de correio, como uma espécie de informante do que se passa, por exemplo, com os filhos e avós de diferentes comunidades, e assim vai, digamos assim, conectando as diferentes comunidades Maxinguenga entre si, tornando o seu papel de falador um papel fundamental para a manutenção da identidade étnica, né, desse povo, né? Aí o falador, né, como a viva memória coletiva dos índios Maxinguenga da Amazônia peruana, nos narra em uma linguagem de rara poesia e magia sua própria existência e a história e mito do seu povo. Ao final de 2 relatos, confluem os 2 relatos dos 2 narradores, o amigo e o Mascarita, né, que teve nessa marca, o Saúl Zurato. Como destaca o autor do ensaio, vê como única solução ao dilema da assimilação o isolamento. A segunda possibilidade desses termos de que essas culturas
devem ser respeitadas. E a única maneira de respeitá-las é não se aproximar delas, não tocá-las. Nossa cultura é demasiadamente forte e agressiva e tudo que toca devora aí dentro. É preciso deixá-los em paz. Já num trecho mais abaixo, e além de tudo, os indígenas têm um conhecimento profundo e sutil das coisas que esquecemos ou nunca conhecemos, que é a relação do homem com a natureza, por exemplo. O homem e a árvore, o homem e o pássaro, o homem e o rio, o homem e a terra, o homem e o céu. Essas coisas que nem sabemos o que é. Então aí vemos essa ligação de um romancista que percebe essa visão indígena da selva, diferente da visão dominante, né? Então aqui, para cumprir aí os 10 minutos que faltam, eu vou mencionar aqui o material que eu tinha. Bem, de Alejo Carpentier, eu tenho aqui o primeiro livro dele, que se dedica ao estudo da cultura negra em Cuba, com a sua música, na sua linguagem, seus tipos característicos e tal. Então é na verdade um romance etnológico, antropológico, né? Que trata da questão da cultura negra em Cuba, né? O segundo livro é Os Passos Perdidos, que se passa na Venezuela. Ele se refugia na Venezuela, né? E passa a ser jornalista lá, e se dedica, vai ao sul, no Rio Orinoco, e escreve esse outro romance chamado Os Passos Perdidos, que é uma história fantástica, né? Que eu aconselho que vocês leiam, anotem, e esse livro você pode encontrar em português. Já tem duas ou três traduções. Os Passos Perdidos, de Alejo Carpentier. De Rômulo Gallegos, existe o seu romance Canaíma. Canaíma, na linguagem indígena, né? Significa, no caso aí da Venezuela, significa uma espécie de divindade do mal. E tem o Cajunha, que é a divindade do bem. Então, essas divindades vivem se disputando, né, o interesse dos homens por eles, mas sempre quem termina levando a vantagem é o Canaíno, que dá o título, inclusive, ao próprio romance. Então, o personagem principal, né, do romance se envolve com Canaíma, né? E, inclusive, é interessante que ele passa a conversar com as árvores. E certa vez ele vai com um companheiro dele, um mateiro, entra na floresta e pede para o mateiro esperar. Espere aqui que eu vou aqui conversar com os amigos. Aí ele pensou que eram amigos que ele tinha lá, mas na verdade era um árvore. E ele se transforma numa árvore, o personagem. Então aí essa ideia também dessa proximidade, né, de indígenas e árvores, de árvores e indígenas. Muito interessante. O Rômulo Gallegos escreveu também um livro chamado Dona Bárbara, que é o raríssimo personagem feminino que aparece nessa literatura machista, vamos dizer, patriarcal, né? Onde a mulher geralmente aparece em posição subalterna e dominada, né? Então, Dona Bárbara é um contraste com isso. É uma fazendeira que tem gestos masculinos e que, segundo o próprio autor, é uma devoradora de homens. Então ela tem um caráter. Já foram feitos filmes sobre Dona Bárbara, tem até uma novela mexicana que vocês podem procurar no YouTube, e vocês podem até assistir essa novela, graças à internet.
Terminou, né? Tá. Então vou só fazer aqui. Bem, finalmente, Jorge Casa, que é um autor equatoriano, que escreveu um romance, O Azipumbo, que se trata da exploração dos latifúndios sobre os pequenos produtores agrícolas. Né? E o Chula, Romero e Flores, que é uma história urbana já. Um é rural, o Azipumbo, e o Chula, Romero e Flores é uma história urbana de um mestiço que procura se adaptar à vida da cidade, mas é sempre recusado, é sempre humilhado. Né? Finalmente, Homens de Milho, do Prêmio Nobel de Literatura Miguel Ângelo Astúrias, que é uma homenagem à cultura do Popol Vuh, que é uma obra que restou ainda da cultura maia, que ainda é bastante lida entre esses povos aí da América Central. E para encerrar, o livro do Mariano Azuela, Los de Abajo, ou seja, os de baixo, onde ele descreve a Revolução Mexicana. Aí faz a indagação. O Mariano Azuela é um escritor revolucionário ou um escritor da Revolução? Seria um dos aspectos que se discute aqui nesse livro. Infelizmente, o nosso tempo se esgota, né? Mas eu poderia ficar aí à disposição para alguma pergunta a mais. E assim agradeço, né, a atenção e a paciência de vocês por ouvir-me nesses breves minutos aí. Obrigado.